Que bom, que bom. Então vamos que vamos, Turing Day 2024. Estou muito feliz, assim, do fundo do meu coração de estar aqui com vocês, para falar um pouquinho sobre esse título estranho, né? A Glitch in the Matrix, Attack as Déjà Vu, uma falha na matriz, ataque como déjà vu. Essa vai ser uma palestra um pouco mais técnica. A gente vai falar um pouco sobre interseções, basicamente assim, quando eu pensei nessa talk, eu pensei muito mais em unir algumas interseções entre cenários de ameaça e cadeias de ataque, né? E aí, por que dessa brincadeira do déjà vu e qual a relação disso com Matrix, né? A gente vai ver agora um pouco lá na frente. Essa é a nossa agenda, né? Então, vou falar então, uma breve introdução sobre quem eu sou, sobre o escopo da nossa apresentação. Nossa apresentação vai ser majoritariamente sobre o universo do SOC, que é o Security Operations Center. Dentro desse universo de Security Operations Center, né, do Centro de Operações de Segurança, a gente tem alguns frameworks. Desses frameworks, a gente pode capturar alguns cenários de ameaça. E aí, com base nisso, a gente vai tirar algumas conclusões de como a gente pode otimizar ao máximo a entrega do nosso serviço e, obviamente, que as referências, né, sempre importantes. Uma breve introdução, né, de quem eu sou, a motivação e o escopo. Eu sou esse rapaz aqui em Machu Picchu. Minhas férias recentes, eu acabei realizando esse sonho de conhecer Machu Picchu. Estou como Blue Consult, um grande abraço para todo o meu time de BC, consultor azul do serviço de SOC. Daqui a pouco, depois da minha apresentação, vai ter a apresentação de Rodrigo Rios, que vai ser quase que uma continuação. Acho que eu posso falar que é uma continuação dessa talk, né, que a gente vai estar abordando agora, e que também vai estar muito legal. Tô muito instigado e entusiasmado para assistir a talk de Rios. Também sou membro do Raul Hacker Club há uma década, do Instituto Aaron Swartz. Quem não conhece a história e vida do grande ativista Aaron Swartz, tem um documentário, recomendo. Faço parte também do AXESEC e sou entusiasta do coletivo FARPA. O AXESEC é um grupo de segurança da informação daqui da região de Salvador, sou baiano, e a gente está tocando essa nova entidade, né? E de onde é que vem a motivação, né, do Uma Falha na Matrix? Quando o Neo vai subir essa escada no filme, ele vê um gato preto passando duas vezes e ele tem um déjà vu. Quando ele fala déjà vu, todo mundo olha para ele assim e fala: peraí, déjà vu é uma falha na Matrix, né? Então Trinity olha, Morfeu olha, tipo assim: peraí, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente tem um rapaz aqui praticamente num SOC, né, num Centro de Operações de Segurança, monitorando o que está acontecendo naquele ambiente, né, naquele cenário, e aí, de fato, ele consegue monitorar e detectar que existe uma falha naquela configuração. É um pouco dessa brincadeira que a gente vai trazer aqui. E por que disso, né? Muitas vezes, quando eu estou estudando alguns cenários de ameaça para os nossos clientes e estou modelando detecções, modelando casos de uso, regras, alertas, para a gente manter os ambientes cada vez mais seguros, a gente se depara com termos que parecem, dentro das cadeias de ataque, dentro das explorações dos atores maliciosos, parecem que a gente já viu aquilo, mas a gente não viu. Parece que aquilo já foi. Aquele vetor, aquele conceito já tinha sido detectado, já tinha sido entendido, consolidado, mas não foi. Tá um pouco nublado assim, mas a gente vai ver um pouco lá na frente sobre isso. Essa foi a grande motivação, vocês vão entender. Eu espero que vocês entendam no final. O escopo é basicamente, aqui define o escopo, né? Então eu estou utilizando aqui o NIST, né? Que é o Instituto Nacional de Tecnologia de Padrões dos Estados Unidos, né? A Agência de Segurança Cibernética também de infraestrutura, né? A Cloud Security Alliance e o Mitre Attack, praticamente assim. O core dessa apresentação está em cima desses quatro pilares e claramente também que eu vou utilizar a literatura de Centro de Operações de Segurança, basicamente aqui do Joseph Muniz. As duas obras aqui tem ele como autor. Tá, mas o que é o SOC? Né? Que entidade abstrata é essa, o SOC? Existem várias definições para SOC, né? A mais clássica é que o SOC ele é composto por pessoas, processos, tecnologia. Então, isso é aquela configuração ali mais abstrata. E tem uma outra que eu gosto também muito, que quando
o grande Renato Bezerra, meu diretor, foi questionado pelo Josué no TechSec Podcast. A resposta de Bezerra foi: o SOC é o mundo. E, de fato, assim, o SOC é um mundo, né? Aqui é uma imagem que representa um tanto quanto o dia a dia operacional, aqui muito mais em cima do pessoal que lida com os incidentes de segurança que são detectados, aqui é uma representação. E eu tenho uma provocação também que o SOC não é um CIEM, né? O CIEM ele é um grande agregador, ele é um grande uma ferramenta, uma plataforma, né, ou um conjunto de plataformas que vão juntar, normalizar, passear, vão centralizar eventos e eventos de segurança, informações de segurança como um todo. E existe um erro, muitas vezes existe um equívoco, né, dentro do mercado de querer achar que eu tenho um CIEM, eu tenho um SOC. Não, vamos lá. O SOC é muito mais do que um CIEM, tá? A gente pode pensar o SOC como monitorar, detectar e responder, que é o clássico, né, das atribuições básicas de um SOC, monitorar, detectar e responder. Mas a gente pode pensar também em engenharia de detecção, a gente pode pensar também em cyber threat intelligence. A gente vai ter, consequentemente, né, como está aqui em resposta, investigação e resposta dos incidentes de segurança e, obviamente, monitorar e detectar, que sem monitoração e sem detecção a gente não consegue nada. A gente precisa dos logs, né? No logs, no crime. E então, assim, o SOC é esse lugar para análise, é um lugar para fazer um threat hunt, né? Uma caça da ameaça, é um lugar para forense, é um lugar para pesquisa e desenvolvimento também, desenvolvimento de ferramentas, ter ali um threat landscape, né? A gente tem até conscientização e conformidade também dentro de uma literatura mais moderna, e aí eu estou citando Joseph Muniz, também está dentro desse guarda-chuva de SOC. E não menos importante, gestão de risco, que a Roberta vai falar sobre gestão de risco depois de Rodrigo Rios. Gestão de vulnerabilidade também está dentro desse guarda-chuva de SOC. E gestão de incidente, né? Obviamente, um incidente de segurança tem que ser tratado por um SOC. Ou seja, com isso, com esses elementos, dá para entender que de fato o Bezerra está certo. O SOC ele é o mundo, tá? E aí, falando sobre incidentes, né? Vou dar uma pincelada rápida sobre incidente. Incidente ele pode ser causado por um desastre natural, né? Esse desastre natural pode ter alguma interferência humana ou não. Ele pode ser problemas no próprio problema no sistema, nos processos de como os protocolos eles se comunicam, ou realmente realizado por pessoas, né? Não é man-made aqui, não, é person-made, tá? Vamos tornar aqui uma linguagem mais neutra. E basicamente, de uma maneira muito resumida, né? Um incidente ele é qualquer evento que consiga impactar na integridade, na disponibilidade ou na confidencialidade. É a nossa tríade CID, né? Então, esse é um resumo de incidente, tá? E aí, quando a gente tem um, um, uma equipe, né? Quando a gente tem processos, pessoas e tecnologias olhando para, monitorando os ambientes, para identificar possíveis desvios, possíveis alertas, possíveis anomalias, possíveis incidentes, dentro deste universo terão pessoas, e aí eu vou dar um salve para os nossos guerreiros e guerreiras do C-Search, que estão na linha de frente dessa constante batalha, identificando os alertas e seguindo handbooks, seguindo playbooks, seguindo passos a passo de como conter, como mitigar, como atenuar os incidentes. Então, quando um alerta chega, a gente precisa ter celeridade, a gente precisa atuar de uma maneira efetiva para que a gente identificar se de fato aquilo é um incidente de segurança e, se for, avaliar qual é o impacto e responder de maneira proporcional. Tá? Isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo para a eficiência de um centro de operações de segurança de um SOC. E aí, esse slide assim, é o mais bonitinho, assim, que eu acho que é porque foi o que eu fiz ele todo aqui, né? Fui montando os íconezinhos aqui e tudo mais. Eu estou tentando, de qualquer forma, aqui, nesse slide, trazer um exemplo de cadeia de ataque, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, um atacante enviando algum artefato malicioso. Esse artefato malicioso vai ser aberto por alguma entidade, por alguma aplicação, por alguma pessoa, que eventualmente pode ou não fazer o download desse cara. Esse artefato ele pode conter algum trojan, algum malware, algum código malicioso.
que vai se instalar no sistema, né? Ele vai executar em algum processo, e esse processo malicioso ele pode tentar persistir no ambiente, né? Ou seja, se manter resiliente àquele ambiente, se manter resiliente a exclusões, a remoções, a, a, a kill do processo, né? A tentativa de interromper a, a, a existência daquele processo. Evasão de defesa, tentar desabilitar antivírus, firewall e os mecanismos de defesa, ou tentar descobrir outros ativos na rede, coletar informações e por aí vai. E aí eu estou pensando aqui em cadeia, em outro tipo de cadeia de ataque, que aqui eu poderia destrinchar muito mais, mas também eu posso aqui explorar alguns tipos de processos para se comunicar com o atacante e chegar no famigerado, no famoso comando e controle, né? Que é quando o atacante ele consegue executar comandos remotamente, fora, entre aspas, né, do ambiente, uma vez que ele já está dentro, já conseguiu infectar o ambiente, e aí consegue ter uma flexibilidade, uma maleabilidade, um impacto muito maior em cima desse cenário. Então, assim, o que é legal daqui? É a gente entender que a cadeia de ataque, né, ela vai ser basicamente a tratativa dessas informações, as correlações entre eventos, tráfego de segurança, comportamentos, anomalias, né? E tudo isso, e aí eu vou dar uma reforçada bem legal, em cima dos logs que temos disponíveis. A gente só consegue fazer tudo isso aqui, toda essa engrenagemzinha funcionar se a gente receber os logs. Se a gente não conseguir receber os logs, não tem como fazer, não existe mágica, né? E cada nomezinho desse aqui, ó, persistência, evasão de defesa, comando e controle, movimentação lateral, escalação de privilégio, isso aqui são táticas que a gente vai aprofundar um pouco lá na frente, tá? Então, assim, essa cadeia de ataque é basicamente um encadeamento de vetores de ataque. E aí, o grande barato, eu acho assim, que o grande diferencial da Temp é que a gente tem um time de engenharia e detecção que ele atua em cada pontinho desse aqui, ó, em cada processinho desse aqui, a gente consegue identificar assinaturas, consegue correlacionar um Event ID, uma assinatura, um processinho, uma forma de executar, fazer algumas, correlacionar isso com algum tipo de inteligência e, peraí, criar um alerta. Esse que é o estado da arte, é o que a gente mais sabe fazer, nossa especialidade, né? E aí, quais são as características de um incidente, né? Como a gente vai conseguir lidar com esse incidente? O incidente ele tem que estar devidamente classificado em relação à sua severidade, né? Se é algo, se é um ticket, né? Se é um alerta com potencial baixo, potencial médio, potencial alto. Lembrando, pessoal, se tudo é crítico, nada é crítico, né? A gente precisa ter essa segmentação bem feita. A gente pode taguear, a gente pode enriquecer esse incidente, a gente pode automatizar esse incidente lidando com algum tipo de análise automática. A gente tem que ter runbooks, que é o que é que a pessoa, ou que um orquestrador, o que a inteligência que vai lidar inicialmente com aquele incidente vai fazer. Quais são os passos que tem que seguir? Eu tenho que verificar se esse hash aqui é malicioso, eu tenho que verificar se essa assinatura aqui tem algum tipo de base de reputação, eu tenho que fazer uma análise histórica daquilo. É extremamente complexo e é para isso que a gente está caminhando, né? Consequentemente, se esse incidente ele for confirmado, vai ter que ter uma escalação disso, né? A gente vai ter que escalar esse cara, correlacionar com outros eventos potencialmente maliciosos, fazer um hunt, né? Caçar outros comportamentos maliciosos no ambiente, conter, isolar a máquina, resetar a senha, né? E isso tudo está dentro de contenção, erradicação e recuperação do ambiente e, consequentemente, as lições aprendidas, tá? Tô falando um bocado, é muita informação, né? Mas assim, depois vai estar essa apresentação na internet, dá uma verificada de novo, porque assim, esse universo é muito legal, tá? Eu sou apaixonado pelo SOC, sou suspeito para falar. E o que é que a gente tem para ajudar, né, a gente? A gente tem frameworks. O que é que esses frameworks, o que é que esses modelos, essas tentativas de descrever o mundo real nos oferece? Nos oferece o pensamento malicioso, o pensamento da pessoa que ataca, né? A forma de pensar do atacante, da atacante. E aí a gente tem alguns frameworks.
O primeiro, assim, que foi comumente mais utilizado é o Threat Kill Chain, né? Que ele identifica essa cadeia de ataque por estágio. Então, aqui eu tenho um reconhecimento, que é entender como é o estudar meu alvo, né? Depois, pô, uma vez que eu estudei meu alvo, como é que eu vou criar aqui um artefato? Qual é o artefato malicioso que eu vou criar para aquele alvo? Beleza, entendi como é que eu vou criar esse artefato, que é o weaponization. Como é que eu vou entregar esse artefato, o delivery? Uma vez que eu entrego esse artefato, como é que eu espero que seja a exploração, o exploitation desse cara? Como é que esse cara vai se instalar? Como é que esse artefato vai, vai, vai se manter no ambiente, e aí, a partir daí eu poder ter um comando e controle e conseguir os meus objetivos. Isso aqui são os estágios, né? Só que tanto para quem está de fora, né, quanto para quem está de dentro, a gente também tem um insider threat kill chain, que é de forma similar, também por estágio, né? Ele vai fazer um reconhecimento, vai ter um circumvention. Circumvention é como se fosse uma evasão, um sem querer, assim, pô, eu tentei desabilitar o antivírus aqui sem querer. O insider é a figura de quem já está dentro de uma empresa, tem as credenciais, está ali e está mexendo além do que deve, né? Está ali tentando, de alguma maneira, vai passar algumas borders de segurança, né? Tá tentando ali entender como é que os ambientes estão ali se relacionando, que também é um fator grande de ameaça dentro das organizações. E aí uma evolução desse framework de entender como a pessoa que ataca pensa por estágio, a gente começa a não pensar mais de uma maneira tão linear assim, a gente começa a pensar mais nas táticas, que foi um pouco daquilo que eu estava falando naquele slide bonitinho que eu fiz de cadeia de ataque, que é basicamente como a matriz do Mitre, e aí Cabral falou Mitre, eu nunca mais falo Mitre, eu falo Mitre. Tá? É como a matriz do Mitre apresenta para a gente, apresenta é, uma matriz gigantesca que eu vou mostrar no próximo slide, segmentada por tática. E aí a gente vai ter reconhecimento, como no CyberQChain, só que a gente vai pensar em Credential Access, a gente vai pensar em Resource Development, vai pensar em evasão de defesa, em escalação de privilégio, em persistência, em execução, em movimentação lateral. Ou seja, é muito mais amplo, é muito mais amplo assim, no sentido de enxergar as cadeias de ataque, e a gente consegue ver legal nessa representação, né? Porque cada coluna dessa é uma tática, cada quadradinho desse aqui é uma técnica, e dentro de cada técnica existem mapeados historicamente pelos serviços de inteligência, Cyber Threat Intelligence, quais são os procedimentos, qual é o passo a passo que a atacante utiliza, já utilizou para alcançar aquela exploração, né, para obter êxito naquela exploração. E aí, muitas vezes, eu posso sair do acesso inicial, executar, pular para persistência e nem tentar escalar privilégio. Ó. Já vim direto para roubar credencial. Daqui eu já posso vir para reconhecer o ambiente, ou sei lá, eu poderia pular direto aqui para movimentação lateral. Não quero fazer muito discovery, já entendo aqui como é que é o negócio aqui. Eu vou tentar pular de uma máquina para outra de uma maneira cega. O atacante pode tentar fazer isso? Pode. Por que eu estou tentando trazer isso? Porque cada setor, cada ambiente vai ter um modelo de cenário de ameaça diferente. E por isso que os grupos avançados e persistentes, próxima palestra, focada no setor aeroespacial, o estudo desses grupos são tão importantes. Por quê? Porque uma vez que esses grupos entendem como os setores estão mais ou menos ali organizados e configurados, eles vão se especializar cada vez mais naquilo. E esse é o grande desafio da gente, tá? A gente tem muitos desafios e esse aqui é um dos maiores. Esse aqui tá acompanhando e tá protegendo os ambientes no estado da arte. Claramente, uma vez que eu apresento a matriz do Mitre, ou do Mitre, eu preciso fazer um disclaimer que é o seguinte: essa pessoa que está aqui sentada, ela tentou cobrir toda a matriz do Mitre. Ela tentou, assim, se esforçou fortemente para isso, ela não conseguiu. Por quê? Né? Eu gosto muito dessa imagem aqui de uma gestora de segurança da informação, Dominique Dutoit, uma gestora de segurança, e eu amo essa imagem, por quê? Porque eu tenho aqui pessoas, processos, tecnologia, né? Essas pessoas, processos, tecnologia, elas vão
cada tópico desse vai ter a sua maturidade, né? E para eu conseguir alcançar uma alta maturidade, aqui, ó, Optimize, tá vendo? Um SOC extremamente otimizado, eu vou precisar de muito custo. Ou seja, cobrir a matriz do Maitre exige praticamente um recurso gigantesco que a gente vai ter que fazer o quê? Gestão de risco, que é a palestra da nossa preciosíssima Roberta, depois da de Rodrigo Rios, como as coisas estão encadeadas aqui, tá? E isso é muito importante para a gente ter em mente, tá? É impossível cobrir a matriz do Maitre uma vez que a gente tem recursos limitados, né? Os recursos não são ilimitados. E aí vamos para, de fato, a brincadeira, né? Vamos para os cenários de ameaça. Ou seja, a gente precisa modelar os cenários de ameaça com conhecimento do negócio. Tá, mas o que é cenário de ameaça? Né? Cenário de ameaça, segundo o glossário do NIST, um conjunto de eventos de ameaça discretos, né? Parcialmente ordenados no tempo, associados a algum tipo de source, de log de fonte, ou seja, eu tenho ali logs encadeados que vão descrever eventos de ameaça no tempo. Aí tem outra definição que eu não gosto muito aqui, só um disclaimer, eu não sou ninguém, tá? Mas eu não concordo muito que cenário de ameaça está relacionado à campanha de ameaça, não. Porque campanha de ameaça, para mim, pode implicar em insistência, só um disclaimerzinho. Mas, a depender, pode ser um sinônimo. Tá, mas o que é que isso significa, né? O que o cenário de ameaça ele é como se fosse uma narrativa detalhada que descreve um possível ataque cibernético, incluindo métodos, técnicas, procedimentos, táticas, que um threat actor, né, que um ator de ameaça, pode utilizar para comprometer a segurança de um sistema, de uma rede, né? E aí, com esse contexto narrativo para um possível incidente, a gente consegue ter uma representação técnica dessas ações e colocar mecanismos de monitoramento e detecção para conseguir conter, erradicar os incidentes. Ou seja, o cenário de ameaça vai inspirar a criação de modelos detalhados, tá? Para ajudar a gente, as equipes de segurança, a entender se preparar para essas potenciais ameaças. Beleza? Eu vou trazer agora o pé no chão aqui. Vamos lá, vamos pensar em phishing. O famosíssimo phishing. O phishing foi um grande motivador. Quando eu estava estudando a matriz do Maitre, que eu dei um Ctrl F e pesquisei sobre phishing, tinham quase 80 menções à palavra phishing. E existem diversos tipos de phishing associados em diversas táticas. Em cada coluninha daquela, eu posso ter uma especificidade de phishing e para cada especificidade de phishing eu tenho que tratar de uma forma apropriada. Esse é o grande desafio do negócio, não é brincadeira. E eu trouxe 4 cenários aqui de ameaça, né? Um phishing que ele foi detectado com uma planilha anexada, que não tem macro malicioso nessa planilha, mas essa planilha está pedindo, está solicitando informações confidenciais de um departamento específico. Isso é um cenário de ameaça. Eu tenho que tratar isso de uma maneira. Tá? Um outro cenário, um phishing com um link, já não é uma planilha anexada, um link que envia, que manda para um form, está linkado a um form, que vai pedir as credenciais de todas as pessoas da empresa que receberem aquele phishing. Isso é um outro cenário de ameaça. Aí eu tenho outro cenário aqui, clássico, que é um phishing que está com malware anexado, pedindo que o usuário execute. Isso é uma ameaça. E o pior de todos aqui, desses 4, é um phishing detectado a partir de uma conta de C-level, um CISO, um CTO, um CFO. Ou seja, isso significa o quê? Que minimamente aquela conta foi comprometida, se não foi algum tipo de spoofing, né? E cada cenário desse vai ter que ter uma atuação, um nível de severidade, um runbook, uma forma de contenção e uma forma de tratar. E aí, por isso que Neil fez essa cara, e eu fiz essa cara também quando eu estava estudando sobre os phishing, né? Porque essas diferenças, né, que fazem toda a brincadeira acontecer, né? Se aprofundar nesses detalhes é que vai fazer a diferença. E aí eu tenho o phishing associado à tática de acesso inicial, eu tenho um phishing associado à tática de reconhecimento,
E tem um phishing associado à tática de movimentação lateral. Para cada brincadeirinha dessa aqui, para cada técnica dessa específica que eu quis é, exemplificar, eu vou ter uma atuação. E aí também tem para outras táticas, tá? Resource Development, Defense Evasion e por aí vai. E o grande barato aqui, pessoal, é que a gente sempre tem que estar orientado ao negócio. Por isso que é difícil, por isso que é o desafio de fazer a segurança de fato funcionar. Não existe bala de prata, não existe Ctrl+C, Ctrl+V, não existe vou pegar isso aqui e colocar meu ambiente está seguro. Comprei a ferramenta mais danada do mercado. Não, não funciona. Você tem que ter uma inteligência humana que entenda do negócio, faça um mapa de risco, entenda quais são os gaps, as lacunas que a gente precisa corrigir e posicionar estrategicamente essas defesas nesses lugares, tá? E, consequentemente, a gente precisa classificar os cenários de ameaça da maneira apropriada, né? Por quê? Porque para cada nível de criticidade, eu tenho que ter um tempo de resposta. Voltando naquele início, tem uma galerona de search, a galera que está na linha de frente, precisa atuar o mais rápido possível nisso. Eu tenho que considerar prioridade, tenho que considerar impacto, tenho que considerar responsabilidade do time, tempo de resolução para mitigar. Isso vai fazer com que lidar com o nosso incidente handling, quem está lidando com aquilo, seja eficiente e efetivo. Tá? E aí, vou reforçar, tem um slide só para isso aqui, business oriented. A gente tem que estar orientado ao negócio, a gente tem que conhecer o negócio, a gente tem que detectar os comportamentos de forma específica, a gente tem que detectar as anomalias, a gente tem que ter uma interface com outros departamentos. Eu coloquei duas tecnologias aqui, que geralmente não estão no guarda-chuva dos times de cibersegurança. O NAC, Network Access Control, é uma ferramenta que vai é, garantir o acesso à rede de dispositivos homologados, né? Ou não, ou uma parte de acesso aos recursos da rede, vai depender, que geralmente está com o pessoal de infraestrutura. DLP, Data Loss Prevention, é um outro tipo de tecnologia para tentar mitigar, impedir o roubo das informações, geralmente está com o pessoal de LGPD, o pessoal de compliance, e a gente precisa ter essa integração, né? Ter essa transversalidade, envolver vários stakeholders para que todo mundo enxergue que jogar tudo isso para um guarda-chuva do SOC é de fato assim um caminho que vai ser mais eficiente, né? E aí, otimizar custa caro. Tudo que a gente está falando aqui custa caro. São recursos, muitos recursos de tecnologia, pessoas, processos de tecnologia, são muitos recursos. Só que assim, proteger de forma otimizada, e assim, quer dizer, não proteger de forma otimizada pode custar mais caro ainda, porque você compra a ferramenta, coloca lá, acha que está protegido, daqui a pouco não está. A gente está falando de vidas, no fim das contas. A gente está falando de pessoas, de time, de empresas, porque empresas são conglomerados de pessoas em prol de um único objetivo, de um mesmo objetivo, que é evoluir, crescer, entregar o melhor serviço, prover soluções para a sociedade. No fim das contas, o que a gente quer são que essas corporações, essas empresas, elas se mantenham vivas e os ambientes estejam cada vez mais saudáveis. E aí, reforço, a gente, cada setor, cada empresa, cada corporação, cada ambiente tem as suas especificidades. E esse é um grande desafio. E aí, para concluir, né, porque a conclusão também é muito importante, é assim que a gente se sente no dia a dia, né? Assim, ó, a bala vindo nesse mundo cada vez mais complexo e abstrato, a complexificação é uma tendência aí infinita, não tem por onde correr, a abstração também. Malhem o cérebro de vocês para cada vez ficarem mais complexos e abstratos. E o que é que a gente viu? A gente precisa apropriar os incidentes de forma, classificar os incidentes de forma apropriada. A gente tem que fazer um threat modeling, né, modelar os cenários de ameaça a partir dos setores, né, do tipo de setor, do tipo de negócio, do ambiente. Tem que entender que existe um balanço ali entre custo, risco e maturidade, né? Não dá para cobrir a matriz do MITRE completamente, é impossível. O mindset do atacante é muito útil, a gente precisa disso. Os casos de uso têm que ser orientados ao negócio, porque esses
detalhes profundos que fazem a diferença para a gente poder ter um incident handling, a gente poder ter um SOC, uma resposta eficiente e efetiva. E aí a brincadeira é que será que não tem there are no bugs in the Matrix, né? Não há bugs na Matrix. Será que não tem? Aí eu termino a apresentação com a famosa escolha, né, entre o azul e o vermelho. Muita gente vai aqui no vermelho. Um salve para a galera do Red Team. Eu sou Blue Consult, então eu ia pegar o azul, só que não, né? Na verdade, a minha provocação aqui fica muito mais do porquê eu tenho que escolher uma. Não, nesse caso eu ia pegar as duas e ia tomar as duas, e vamos ver o que é que dá. E aí eu vou fazer um ode aí ao Purple Team, que é justamente a junção do Blue e do Red, que é a tendência que não tem para onde correr, tá? É isso, galera. Podem, quem tiver dúvidas, sugestões aqui, questionamentos sobre a apresentação, que não der tempo da gente trocar ideia, me pinga no LinkedIn. Meu nome é esse mesmo, não é um palavrão, tá? Manoelito. Tenho quase 2 metros, mas é um diminutivo. Quase Manuelzinho, mas é Lito. Manuelito, filho. As referências também eu vou passar para ficar gravado aqui, né? Já está na nossa gravação. Vou passando. Tem mais? Tem mais uma. É isso, galera. Muito Oi? obrigado. Valeu, Manelito. Muito obrigada aí pela sua participação. Foi importantíssimo a gente entender um pouquinho mais como é que o SOC atua, né? Eu, particularmente, não sou de uma área técnica, então, pessoas que não são das áreas técnicas têm um pouco de desafio de entender um pouco mais das nuances, sabe? Esses termos técnicos, como é que cada time atua diante de um ataque cibernético, sabe? Por exemplo. Então, foi muito boa a sua apresentação e temos algumas perguntas, tá? Temos duas aqui. Bora lá. Acredito que a Vamos. pessoa é anônima, RJS, não sei quem é. Qual é o objetivo dos playbooks e runbooks dentro do processo de governança de um SOC? Deve-se ter um playbook e runbook atrelado para cada alerta ou incidente identificado? Depende. A gente pode agregar conjuntos de alertas em classes específicas que vão ter tratativas de runbooks similares, então não vai precisar ter um para cada, porque não faz muito sentido ter o mesmo documento para o documento repetido para várias coisas, mas vai depender, assim, às vezes é uma resposta um pouco é, chata, né? Do bom e velho depende, mas vai depender, depende. Agora, tudo isso também pode estar dentro do guarda-chuva da governança, sem dúvidas, né? A gente vai ter que ter alguns indicadores, vão ter que ter KPIs, OKRs, vão ter que ter alguns medidores ali para entender se a operação está funcionando. Então, também pode ter essa interface com a governança, sim. Só que também é governança, tá? E a outra. Massa. Beleza, tem mais uma, tá? Se considerar, da mesma pessoa, anônima também. Se considerarmos que a organização tem dinheiro suficiente para cobrir 100% dessa matrix do Mitre, aquele termo que você utilizou no início, podemos Aham. dizer que ela está segura ou não? Claro que não, impossível. Teorema de Rice. Não existe como, meu amigo. Não existe nada 100% seguro na face da Terra. Pô, ó, cobrir a matriz do Maitre. Que delícia, maravilha, o ambiente está 100% seguro. Não, daqui a pouco a gente vai ter uma nova matriz atualizada de outra vulnerabilidade que alguém encontrou que não estava mapeada anteriormente. Não existe nada 100% seguro. Impossível. Aí Teorema de foi, Rice. essa aí foi pegadinha. E aí, então, vazaram aqui o leak de que esse RJS pode ser Ricardo Jesus Silva. Hum, Foi massa, galera. Tem mais? Tem mais? eita, travou aqui. Me escuta ainda? Escutam. Agora travou a imagem Ah, um minha pouquinho. tela tá travada. Oxente. Voltei. Minha tela tá travada, Tua voz mas sim. Aí, tô só com fundo, você não aparece. tô sem câmera, que estranho. Mas eu Ó a estou rede por aqui, funcionando aí, tá? ó. QoS, QoS. Ó, tem mais um aqui também anônimo. Não sei porque eu estou sem câmera. Daqui a pouco eu saio e volto para ver se tem algum bug. Como você vê o impacto de ferramentas de inteligência artificial no trabalho do SOC? Tanto no uso pelos atacantes, quanto no uso do seu dia a dia para automatizar processos.
Tem que ter IA, tem que ter IA. Então, IA é sempre uma oportunidade, né? IA é algo assim que a bola da vez. A Tempest tem desenvolvido é, muitas pesquisas de ponta. Mandar um grande abraço para o Paulo Freitas aí, para a galera que estava envolvida com o Maidá, e tem alguns grupos também aqui de detecção avançada, tanto de DGA, de filtração over DNS. Tem uma série de pesquisas que estão caminhando muito bem, com ótimos resultados, né? Eu tenho acompanhado quanto consultor para poder apoiar a galera. Então, assim, é uma mega oportunidade vamos lá, é uma mega oportunidade da gente utilizar uma tecnologia para sanar problemas que a tecnologia clássica não resolve. Por quê? O maior erro, vou até falar isso abertamente, que eu não estou mais aguentando, tá engasgado aqui. O maior erro é a gente querer utilizar a inteligência artificial para o que já funciona com soluções determinísticas. Inteligência artificial tem um erro associado obrigatoriamente by design. É uma estatística, é 99,99, beleza. Em 2 milhões de eventos, esse 0,001 dá um índice de falso positivo gigante, que se não for bem tratado, só vai onerar mais a operação. Então, claro, existem muitas oportunidades de a gente poder automatizar, porém, o fator humano continua e continuará sendo extremamente essencial, tá? É impossível uma inteligência artificial, e não sou eu que estou falando, não, é Miguel Nicoleles, é uma galera matemática também insana aí, que vai ter aquela inteligência artificial que sabe de tudo. O cérebro humano é extremamente mais infinito, e mais inteligente, e mais tudo do que uma IA. A IA sempre vai estar, coitada, precisando da gente para poder ser treinada e precisando do que a gente cria para poder ser treinada. E, consequentemente, isso vai servir tanto para a exploração quanto para a defesa. Para a exploração é uma dificuldade, tem até um artigo, um paper recente mostrando alguns sucessos do ChatGPT em conseguir explorar algumas vulnerabilidades de one day, com muito sucesso, acho que 87% de eficiência. De fato, isso é preocupante. Porém, se a gente tiver controles bem distribuídos da maneira clássica, eu não preciso de IA para detectar IA, tá? A gente consegue conter também essas explorações. Show, Manuelito. Agora tem mais um aqui que fala assim, ó. Alguma fonte boa para playbooks na web? Existia ano passado a Society Generale. Uma coisa assim, Society Eu caio na mesma resposta do Alex. Aí pinga no LinkedIn que a gente troca ideia. Porque hoje o que é bom é hoje, pode não ser bom amanhã. Aí as plataformas que estão legais hoje pode não ser amanhã. A gente não pode, nesse momento, se comprometer. Ô, Grazi, eu posso encerrar com uma pergunta aqui? Pode ficar à vontade. Eu quero replicar essa pergunta aqui, que ela é muito iluminada, essa aqui do Richardson. Fiquei me questionando no slide do filme da Matrix, Matrix, sobre o déjà vu. O SOC da Matrix atuou escondendo a falha do ambiente simulado para o Neo não perceber de que se tratava de uma falha, ou foi uma falha que Neo percebeu e o SOC não conseguiu detectar e corrigir? Essa foi boa. Isso, inclusive, filosoficamente é importante, por quê? Porque o SOC ele sempre vai estar no T-1, né? O É, evento aconteceu. Existe um delay para a detecção de fato acontecendo. Essa pergunta é genial, Cabral. Você capturou o negócio. é Assim, o fantástico. SOC não falhou, fantástico. O SOC não falhou, né? Ele atuou quando ele deveria. Tanto é que eles conseguiram se precaver e sair daquela. Conseguiram, de fato, de alguma maneira ali. É, é, como é que fala, meu Deus do céu? Se precaver de alguma forma daquele ataque que estava acontecendo, né? Então, sim, o SOC atuou não tão rápido quanto o pessoal gostaria. Sensacional. Excelente. Melhor pergunta. É. Diz aí, Grazi, estou contigo. Foi. Acredito que a gente só tem mais o feedback, tá? Aqui, Vezani. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Não. Tem um feedback de Vezani para você, tá? Ele falou assim, ó.
Apesar dos, inclusive, complementa o que eu tinha acabado de falar. Apesar dos assuntos serem extremamente técnicos e complexos, o pessoal tem apresentado em alto nível e de uma forma que até os times não técnicos conseguem compreender. Então, o pessoal que apresentou até agora tá de parabéns, tá, gente? Arrasando. Fico feliz, fico feliz, E é fico isso, feliz. pessoal. Bora agora para o nosso intervalo. Obrigada, tá, Manuelito? Bora agora para o Valeu, nosso querido. intervalo e colocar aqui mais uma vez a famosa playlist Cabrão, tá? Obrigado Lembrando que no vocês. final do evento a gente vai compartilhar com vocês, tá?